Olá pessoal, continuando a nossa revisão do primeiro bimestre sobre o conteúdo que nós estudamos, eu venho falar com vocês sobre mais um filósofo que é o Jean-Paul Sartre, que também foi um filósofo polêmico e que defendeu as ideias existencialistas. A sua origem foi em Paris, na França. Viveu de 1905 a 1980 e apesar de não concordar às vezes com essa ideia, ele foi considerado um filósofo pertencente à corrente existencialista, tendo como principais obras A Náusea, Os Caminhos da Liberdade, O Ser e o Nada, O Existencialismo é um Humanismo, Entre Quatro Paredes. E vamos tomar por base a sua frase: a existência precede a essência. O existencialismo de Sartre foi uma das correntes mais importantes do pensamento francês, ganhando força somente nas décadas de 1950 e 1960, com forte repercussão na filosofia, na literatura, no teatro e no cinema. Considerado por muitos o símbolo do intelectual engajado, Sartre adaptava sempre sua ação às suas ideias e o fazia sempre como ato político. Foi aquele intelectual cujo pensamento influenciou tendências e atitudes, pronunciando-se sobre acontecimentos políticos, sociais e culturais de seu tempo. O termo sartriano tornou-se sinônimo de livre pensador. Para Sartre, o homem é um tipo diferente de ser, pois pode pensar sobre a própria consciência e sobre o mundo ao seu redor. Para o homem, que se define por sua autoconsciência, existir e refletir são a mesma coisa. A consciência humana não tem uma essência definida, não tem um criador que tenha dado uma finalidade a priori para a sua vida. O homem é um ser pelo qual o nada vem ao mundo. O que resta ao homem? Sua liberdade, consequência básica desta constatação. A única opção é criar. É durante a própria existência que o homem define, a cada momento, o que ele é. Em outras palavras, o homem constrói os significados de sua vida, seus objetivos, metas, valores, sua visão de mundo e seu sentido. O homem é o único responsável por seus atos e escolhas, criador de sua existência autêntica. Vivemos presos numa teia de significados que nós mesmos criamos, diante de um mundo que sozinho nada significa. Não há nenhuma ética pronta, de acordo com Sartre, anterior a nós mesmos, para nos guiar. Não há tábuas de apoio ou pretextos. Por isso, no homem, a existência precede a essência. Sartre tinha plena consciência de como essa filosofia é extremamente angustiante. Em vez de aceitarmos valores prontos dados pela igreja ou por uma tradição qualquer, somos completamente responsáveis por nossos atos, por nossas escolhas, valores e sentidos. Em vez de consumir éticas enlatadas, temos que produzir a nossa própria. Viver é uma escolha. São as escolhas de cada homem que definirão a sua essência. E mais, essas escolhas podem afetar de forma irreversível o próprio mundo. A angústia, portanto, vem da própria consciência, da liberdade e da responsabilidade em usá-la de forma adequada.
De acordo com Sartre, o homem está condenado a ser livre. O melhor para sermos felizes, então, não seria assumir um sentido para a vida pronto, como uma religião qualquer ou a busca pelo dinheiro? Não. De acordo com a filosofia de Sartre, ele defende a liberdade e a autenticidade de cada ser humano como essenciais, não obstante a angústia que tal liberdade pode nos trazer. Sartre chama de má fé a atitude daqueles que, renunciando à própria liberdade, assumem um papel pronto na sociedade, mas aqueles que não são sujeito, mas objeto da própria vida. Agora, falando um pouquinho sobre a nadificação, de acordo com Sartre. Com base na obra O Ser e o Nada, como Sartre entende a nadificação para mostrar que ela é uma conduta concreta. Mostraremos como, a partir de um exemplo dado por ele mesmo, no O Ser e o Nada, ao marcar um encontro num bar, a consciência faz surgir o ser em meio ao ser, o não ser em meio ao ser. Marco um encontro com Pedro no bar e, ao chegar, observo o ambiente, pessoas, mesas, bebidas e transcedo essa percepção. Faço desvanecer o que percebi e uso esse cenário apenas como um pano de fundo para a minha busca por meu amigo. Mas Pedro não está naquele cenário. Tudo o que encontro é sua ausência. Minha espera pelo ser encontrou o nada. A falta de Pedro é o nada que encontrei sobre o fundo do bar, que natifico, e sua ausência é um fato objetivo. O não ser de Pedro é o que sustenta a minha negação. Dessa forma, veremos que a negação e o nada são constatações objetivas da consciência, onde ela organizou o real esperando uma resposta do ser. E a natificação indica o desprendimento da consciência, dos objetos e de si mesma, o que faz negar o ser. Quando procuro meu amigo no bar, faço os objetos do local desvanecerem, o que é a primeira forma de nadificação, e se tornarem o fundo de minha busca por Pedro. Mas Pedro não está. Encontro sua ausência, e o não ser de Pedro sustenta minha negação. De fato, foi minha consciência que formulou o juízo. Pedro não está lá. Mas esse juízo está fundamentado na falta de Pedro, porque sua ausência é real. Seu não ser é um fato objetivo que constatei. Portanto, a nadificação permitiu ao homem questionar o ser, organizando a plenitude do bar como um quadro em sua busca por Pedro, e a ausência de Pedro, seu não ser, é um fato real. Então, nesse exemplo, Sartre vem procurar explicar um pouquinho sobre a nadificação do ser.